Talvez a palavra hipocrisia é a que melhor se encaixa nas atitudes do presidente da Câmara, Hugo Motta. Enquanto ele cobra a austeridade e corte de gastos do Executivo, a própria mesa diretora da Câmara propôs um projeto de lei que permite a acumulação de salários e aposentadoria por parte de parlamentares em atividade. A proposta apresentada pela mesa diretora da Casa, que visa modificar o regime de previdência parlamentar, é apresentada no mesmo momento em que o Colégio de Líderes decide votar o requerimento de urgência do projeto de decreto legislativo do líder da oposição, deputado Zucco, que suspende o novo decreto do governo sobre IOF. Motta declarou que a proposta do líder da oposição irá para a votação na segunda-feira. Conforme tenho dito nos últimos dias, o clima na Câmara não é favorável para o aumento de impostos com objetivo arrecadatório, para resolver nossos problemas fiscais, afirmou o presidente por meio de suas redes sociais. Outra palavra que se encaixa ao presidente da Câmara é traidor, pois Motta havia fechado acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aprovar medidas alternativas ao aumento do IOF. O governo, porém, tem confiança de que reverterá a situação. O líder do governo, deputado José Guimarães, aposta no diálogo para aprovar a medida provisória do governo. Toda vez que vem uma medida provisória, nós temos 120 dias para discutir, acrescentar. Foi assim na PEC da transição, foi assim na tributária, foi assim no arcabouço, foi assim no CAF. Tudo que nós votamos do ponto de vista de interesse da Fazenda aqui, nós fizemos mudança no percurso da tramitação das matérias. Portanto, a medida provisória nem está derrotada e nem aprovada. É o diálogo que vai fazer com que a gente aprove e dê consistência àquilo que nós precisamos para garantir estabilidade econômica e crescimento em 2026. O decreto do IOF foi reeditado pelo governo federal após não ter sido recebido bem inicialmente. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, disse que não restaram nem 20% do decreto original e que as mudanças foram feitas ouvindo os parlamentares. O governo foi totalmente sensível a todas as argumentações do Congresso, sobretudo da Câmara dos Deputados, em relação ao decreto IOF. É por conta disso que o decreto foi reeditado. Do decreto original, que primeiro criou-se controvérsias, não resta nem 20% do texto primeiro. O que remanesceu no texto é algo que se reporta só única e exclusivamente a operações do mercado financeiro, que representa 2-3% das mobilizações mesmo, das mobilizações que tem em relação a isso. O governo entende a posição adotada por parte da Câmara, mas nós vamos buscar votos para a manutenção dos termos do decreto, porque o que remanesceu do decreto já é resultado de um conjunto de diálogos que o ministro Haddad, que o governo teve tanto com a Câmara quanto com o Senado. Lideranças parlamentares, como Hugo Motta, cobram mais corte de despesas em vez de medidas de arrecadação tributária. Porém, o presidente Lula criticou o que chamou de pressão dos setores mais ricos da sociedade e rejeitou a ideia de reduzir despesas públicas para atingir metas fiscais. Aí você veja os empresários brigando, você veja os banqueiros, é só ver dizendo: o governo está gastando demais, esse governo dá Bolsa Família demais, esse governo dá benefício previdenciário demais, esse governo dá pé de meia demais, esse governo gasta muito com pobre e vai por aí afora. Vocês sabem quanto que nós gastamos com os ricos? Vocês sabem quantos bilhões a gente dá de isenção para os ricos desse país que não pagam imposto? 860 bilhões de reais. É 3 vezes o Bolsa Família, 4 vezes o Bolsa Família. Agora, o que a gente dá para eles é investimento. O que a gente dá para vocês é gasto. A reação do presidente ocorre no momento em que a Câmara tenta barrar um decreto presidencial que muda as regras do imposto sobre IOF. Lula declarou que não foi eleito para fazer benefício para rico. Eu quero que todo mundo saiba, eu governo para todos os brasileiros, mas eu tenho preferência e obrigação moral, ética e política de gostar, de administrar e cuidar do povo que mais precisa, do povo mais pobre, do povo trabalhador, da classe média. Eu não fui eleito para fazer benefício para rico. O deputado José Guimarães
detalhou as economias estimadas na nova medida. Quais cortes foram importantes? Eu vou colocar para vocês que eu tive o cuidado de avaliar. Pé de meia. O pé de meia agora entra no piso da educação. Significa, sabe o quê? 12 bi. Portanto, do piso da educação você vai pegar 12 bi que pode ir para outras rubricas e pode, sobretudo, para entrar nas despesas discricionárias, como, por exemplo, investimento. Já é uma boa economia. Tira do piso da educação e vai para, aliás, bota dentro do piso e, portanto, é sobra que o governo vai ter para fazer investimento. Bom, 2, seguro defeso. Sabe quanto é essa economia aí no piso? 12 bi do pé de meia. Seguro defeso. O seguro defeso passa a ter novos critérios de concessão, que é importante, porque hoje tem 1.900.000 pedidos e temos um cadastro de 300 mil. Extrapolou. E nós vamos vincular a concessão do benefício àquilo que está que prevê o orçamento, que é 6,5 bi. Portanto, uma outra grande redução e, sobretudo, moraliza a concessão do benefício. 3, auxílio-doença. O auxílio-doença. Vocês sabem que hoje, para a concessão de um benefício de um auxílio-doença, você tem 6 meses. Você dá a entrada e continua ganhando durante 6 meses. O que a medida provisória propõe? 30 dias e mais 30 dias para comprovar. Portanto, 60 dias. Isso vai ter um impacto muito grande na concessão e no valor deste auxílio-doença. E, por último, as compensações tributárias, que são aquelas compensações que muitas vezes eles têm direito do crédito tributário do Ministério da Fazenda, na Receita, que o governo devolve. O governo identificou, o Ministério da Receita identificou que tem muita fraude nisso. E agora você vai estabelecer, né, com essa compensação tributária, um limite. Não é ao bel prazer. Você veda a concessão, o estabelecimento de um crédito tributário que não tem clareza e nem se é real ou não, e estabelece limite para devolução desse crédito tributário. A economia é muito grande. Guimarães destacou que a aprovação da MP do governo federal pode resultar em uma economia de 10 bilhões de reais, somente este ano. Se nós fizermos minimamente isso, só esse ano nós vamos ter uma economia de 10 bi e para 2026, 20 bi. É o mínimo. Eu não estou nem falando no PL do óleo, porque é outra medida que está aí, e nem na distribuição dos dividendos das empresas estatais, que isso aí já está na conta do Ministério da Fazenda. Tudo isso, pessoal, que o governo está fazendo é por uma razão maior. Essa casa aprovou o arcabouço e o governo não vai pedalar, não vai fazer o que foi feito em 2022. Gastou. 4 vezes furaram o teto e nós não vamos furar o teto aqui que foi estabelecido no arcabouço, que foi democraticamente aprovado por esta casa. A taxação das bets, que também é uma alternativa para o aumento do IOF, é classificada pelo senador Randolfo Rodrigues como uma questão de saúde pública. É importante nós destacarmos o porquê da taxação de bets. Isso aí não é uma questão de ordem tributária, isso daí não é uma questão simplesmente de ordem fiscal, é uma questão primeiro de saúde pública. Nós queremos incluir bets em uma espécie de imposto seletivo. Por quê? Porque hoje 70% dos brasileiros estão, lamentavelmente, envoltos a esse vício. Imposto seletivo, ele inibe o consumo de determinados produtos. É para isso que existe imposto seletivo em relação ao cigarro. É para isso que tem imposto seletivo em relação à bebida. A consequência das bets para a saúde pública do brasileiro é a mesma. Então, qualquer medida que possa inibir essa epidemia, lamentavelmente, que temos hoje no Brasil em relação às bets, o governo está procurando editar. E compreendemos que deve ter uma sensibilidade do Congresso Nacional em relação a esse tema. A primeira razão para isso é que o próprio Senado, há pouco tempo, aprovou um projeto que praticamente proíbe propaganda em relação a bets. Então, acho que tem sobre esse tema, apartando esse tema do restante do debate de ordem fiscal, de ordem tributária,
e nós gostaríamos que fosse tratado assim pelo Congresso, porque esse tema não se trata de uma questão de ordem tributária, não se trata simplesmente de uma questão de ordem fiscal, se trata, em primeiro lugar, de uma questão de saúde pública. Guimarães também deu detalhes de como foi a reunião de líderes na quinta-feira. Aqui no Colégio de Líderes, após manifestações a favor e contra o presidente Hugo Mota, com quem o governo tem uma ótima relação, que eu negocio e converso toda hora, o presidente Hugo Mota comunicou que votará na segunda-feira somente a urgência do novo PDL, em função do novo decreto do IOF que foi feito, publicado ontem à noite pelo governo. Ele comunicou, teve opiniões contrárias, não foi unanimidade, vários partidos fizeram manifestação contrária, o presidente ouviu alguns, uns a favor e outros contrários, todos deixando claro que não há concordância com o mérito, é apenas, como eu ouvi lá, é um sinal para o governo, é um sinal político que votará a urgência na segunda-feira desse PDL. Até porque tem controvérsia sobre, se você anula esse, permanece o outro. E, portanto, eu acho que daqui para segunda-feira, o que nós estamos fazendo já? Muito diálogo, não está em discussão, por enquanto, o mérito das matérias. Nós vamos discutir a partir da definição do relator da medida provisória e, evidentemente, no diálogo que vamos continuar tendo com o presidente Hugo Mota e os senadores com o presidente Davi Alcolumbre. Portanto, nós vamos, evidentemente, estamos ponderando para os líderes que não é um bom sinal para o país, porque tudo que estamos fazendo é para resolver o problema fiscal em função das diretrizes e do controle do orçamento que está estabelecido pelo novo arcabouço fiscal. O governo pressiona os parlamentares alegando que, sem as receitas propostas, não haverá recursos para atender às demandas de emendas parlamentares. Todo mundo dizendo que todos têm compromisso na busca de uma solução. Sabe por quê? Se não tiver essas soluções que o ministro Haddad está apresentando, sabe o que vai acontecer no dia 21? Novos cortes e novos contingenciamentos. E aí, o contingenciamento e corte é linear, atinge todas as despesas discricionárias, inclusive as emendas parlamentares. Portanto, o caminho para buscar a melhor solução é o caminho do diálogo. Buscar o entendimento, é isso que nós vamos fazer. O senador Randolfo Rodrigues também detalhou possíveis cortes nas emendas parlamentares. Nós temos uma circunstância primeira. Neste ano, nós aprovamos o orçamento em março, abril. Não poderia ter liberação de emendas sem votação do orçamento. Tem uma programação que está em curso, né, para assegurar o que é de prerrogativa do Congresso, né? Então, independente das votações, as votações e os temas das votações em primeiro lugar, um assunto de interesse do Brasil. Antes de ser um assunto de interesse de Câmara, dos deputados, do Senado, dos senadores, é o interesse do Brasil. Então, o curso de liberação das emendas vai percorrer o curso normal do orçamento, que tem sido percorrido. Nós não temos uma peça orçamentária que foi votada em dezembro. Nós temos uma peça orçamentária que foi votada em março, abril desse ano. E é óbvio, E no curso dessa peça orçamentária, teve um forte contingenciamento. Que, se não for aprovada essa medida provisória, se for derrubado o PDL relativo ao IF, um contingenciamento e um bloqueio que vai ser ampliado, inclusive sobre as emendas. Nós temos um contingenciamento e bloqueio hoje de 20 e 10 bi. Sem essa medida provisória e sem, junto com isso, o decreto do IOF, o contingenciamento e o bloqueio irão para 60, 70, 80 bi. E, obviamente, atingirão também as emendas parlamentares. Então, as emendas estão percorrendo o curso natural de uma peça orçamentária que foi votada em março e abril e que teve, no meio disso, a votação, um contingenciamento e bloqueio. O ministro Fernando Haddad esteve na Câmara essa semana e desafiou os parlamentares a colocar o fim nos privilégios fiscais. Vim aqui em missão de paz. Eu não vim aqui... Eu vim aqui em missão de paz para a gente evoluir no debate, para a gente dar transparência para os números, para a gente discutir os temas.
Quando a gente fala em reduzir um pouco a isenção fiscal de título, reduzir um pouco o benefício de título isento, é porque nós estamos com uma Selic de quase 15%. Então, nem o Tesouro Nacional está conseguindo concorrer com esses títulos privados. Isso não é demonizar. Talvez esse governo seja o maior amigo da Constituição Civil. Longe da gente. Não existiria essa Constituição Civil nesse país. Metade da Constituição Civil hoje depende do Minha Casa Minha Vida, que tinha acabado. Então, como é que um governo que é o maior apoiador da Constituição Civil vai ser acusado de outra coisa? Não tem sentido isso. Ninguém aqui está querendo... Até porque esses benefícios fiscais não vão para o produtor. Não vão. 70% fica no meio do caminho, com o detentor do título ou o sistema bancário. Não fica com o produtor. Então a gente está vendo essas distorções e procurando corrigir. Aí você fala, não, isso é aumento de tributo. Não, é correção de distorção. São 41 bilhões de renúncia fiscal nos títulos isentos. 41 bilhões. É mais do que o seguro-desemprego inteiro. É 3 farmácias popular. Do que nós estamos falando? É o tamanho do PAC. Então, se nós tivermos boa vontade com esse país, abertura de espírito, nós vamos chegar à conclusão do que tem que ser feito. Às vezes as medidas são difíceis de serem tomadas, mas longe de nós a covardia zero. Não temos problema em discutir assunto nenhum.